Durante a maior parte da saga da Soul Society, o público de Bleach acreditava que o Hogyoku era uma ferramenta, um objeto poderoso, mas passivo, uma espécie de catalisador que dissolvia a barreira entre Shinigami e Hollow, criando híbridos mais poderosos. Mas isso estava completamente errado. O Hogyoku não é uma ferramenta, ele tem vontade própria, ele sente os desejos mais profundos de todos ao redor dele, mesmo os desejos que essas pessoas jamais admitiram para si mesmas, e os materializa na realidade. Ele não serve ao seu portador, ele serve ao desejo. E quando você entende isso, toda a saga de Bleach muda de significado. Porque o Hogyoku não apareceu na história de Ichigo por acidente. Ele orquestrou tudo. Hoje, o Drakkar abre o dossiê completo do objeto mais perigoso e mais incompreendido de Bleach. Existem dois Hogyoku na história de Bleach. O primeiro foi criado por Aizen, antes mesmo de Urahara ter concebido o conceito. Aizen chegou à mesma conclusão de forma independente e construiu seu primeiro. E o problema estava incompleto. Aizen alimentou a esfera com almas de centenas e centenas de Shinigamis e cidadãos do Hokungai. E nada. O objeto simplesmente não respondia como deveria. Ele precisava de algo mais. Enquanto isso, do outro lado da equação, Urahara também chegou ao conceito por conta própria e criou o segundo Hogyoku. A grande ironia é que o de Urahara também estava incompleto. Os dois gênios mais brilhantes da Sociedade das Almas criaram independentemente a mesma coisa, e nenhum dos dois conseguiu terminar o trabalho sozinho. Foi há 101 anos, quando Aizen estava na Sociedade das Almas, que o primeiro teste real aconteceu. Aizen forçou Shinji Hirako e outros 7 capitães e tenentes a passarem pelo processo de holoficação. Urahara tentou reverter o dano usando seu Hogyoku, e aqui está a primeira vez que o objeto mostrou que tinha vontade própria. Em vez de desfazer a holoficação como Urahara queria, ele fez o que julgou o correto. Estabilizou as almas, tornando os 8 permanentemente híbridos. Não desfez, completou. Urahara foi exilado e levou o Hogyoku consigo para o mundo humano, com uma missão impossível de destruí-lo. Urahara tentou destruir o Hogyoku e falhou diversas vezes. E então fez a única coisa que lhe restava. Desativou o objeto e o escondeu no lugar mais improvável que conseguia imaginar, dentro da alma da Rukia, sem que ela soubesse. O plano era dar a Rukia um Gigai especial que gradualmente transformaria sua alma em uma alma humana comum e permanente. Com o tempo, a esfera ficaria tão profundamente enterrada que nunca mais poderia ser encontrada. O que Urahara não sabia é que foi o próprio Aizen quem enviou Rukia para o mundo humano. Não por coincidência, por cálculo. Aizen havia estudado a fundo a pesquisa de Urahara e descobriu dois métodos para extrair um objeto de dentro de uma alma. O primeiro era evaporar a alma com um calor extremo. O único instrumento capaz disso era o Sokioku, usado apenas em execuções dos mais graves criminosos Shinigami. Foi por isso que Aizen eliminou o conselho da Central 46 e assumiu a identidade de todos os seus membros usando a Kyoka Suigetsu e orquestrou a execução da Rukia para que o Sokioku a destruísse e liberasse o Hogyoku. O Kitaki e Shunsui destruíram o Sokioku antes da execução. Então Aizen usou o segundo método, um dispositivo criado pelo próprio Urahara para extrair a esfera diretamente da alma da Rukia e desapareceu para o Recomundo com os dois Hogyoku em mãos. Com os dois Hogyoku reunidos, Aizen os fundiu em um único objeto e usou para criar o exército Arranca. Mas foi apenas durante o confronto com a Orihime que a verdade sobre o poder real da esfera veio à tona. Aizen revelou a ela que toda vez que o Hogyoku era usado, seu poder deteriorava um pouco. Mas o que ele não revelou, o que ele mesmo só compreendeu gradualmente, é que o poder de criar arrancas e hibridizar raças nunca foi a função original do objeto. Essa propriedade existia porque era o desejo de Urahara quando o criou. O Hogyoku não tinha aquele poder por natureza. Ele absorveu aquele poder que era o desejo do seu criador. O verdadeiro poder do Hogyoku é materializar os desejos mais profundos de todos ao redor dele. E ele não pede permissão, ele não espera o portador pedir, ele simplesmente age sobre qualquer pessoa dentro do seu campo de influência que tenha força suficiente para suportar a manifestação. E quando Aizen revelou isso ao Ichigo na Batalha de Karakura, ele listou o que a esfera havia feito sem que ninguém percebesse. A Orihime e o Chad desenvolveram poderes únicos porque no fundo de seus corações, eles maldiziam a própria impotência. O Hogyoku ouviu isso e respondeu. A Rukia transferiu todos os seus poderes para Ichigo, não a metade como pretendia, porque carregava a culpa da morte de Kaien e Shiba.
E a esfera materializou esse desejo inconsciente de se punir. Depois de combinar as duas esferas, Aizen implantou o Hogyoku diretamente no próprio corpo. E a fusão não foi imediata, foi progressiva. Quanto mais o objeto compreendia o coração do seu portador, mais profunda a fusão ficava e mais a alma do Aizen era reestruturada. O resultado foi uma série de transformações durante a batalha contra Ishin, Urahara e a Yoruichi. Cada vez que Aizen chegava ao limite da sua forma atual, o Hogyoku o empurrava além. Não porque Aizen impedisse, mas porque a esfera não tinha intenção de deixar o seu portador perder. Então o Gin roubou a esfera, e aqui está um dos momentos mais reveladores de toda a saga. Aizen declarou que não importava, que o Hogyoku já era dele, com ou sem o objeto físico em mãos. E então a esfera simplesmente derreteu e se reformou dentro do peito do Aizen, por conta própria. Ela havia escolhido, mas após Ichigo usar o Saigo no Getsuga Tenshu e destruir o Aizen sem sequer usar Reiatsu, a esfera fez algo que ninguém esperava. Parou de reconhecer Aizen como seu portador, desintegrou o Zanpakuto dele e reverteu todas as transformações, devolvendo Aizen ao seu estado original de Shinigami. O Ichigo depois sugeriu que a reversão não foi rejeição, foi o próprio Aizen no fundo mais profundo do seu coração, aquele lugar que o Hogyoku sabia ler melhor do que qualquer pessoa, desejando silenciosamente parar de ser um deus e voltar a ser um Shinigami comum. O Hogyoku não é uma arma, não é uma ferramenta, é um espelho. Ele pega o que existe de mais honesto dentro de você, aquele desejo que você nunca admite, aquela necessidade que você enterra sobre camadas de orgulho e racionalização, e traz isso à tona com uma força que ignora completamente o que você diz querer. Urahara queria curar, o Hogyoku criou híbridos. Rukia queria se punir, o Hogyoku a esvaziou. Aizen queria transcender, o Hogyoku o transformou. E quando tudo acabou, o desejo mais secreto de Aizen era simplesmente parar. E o Hogyoku ouviu isso também. A pergunta que fica é, se o Hogyoku materializasse o desejo mais profundo que você tem agora, o que apareceria? Deixa nos comentários. Se curtiu esse dossiê, segue o perfil do Dracar e compartilha esse vídeo porque a Lord Bleach não para por aqui. Um abraço e até a próxima.